É uma alegria poder participar com esse grupo seleto de amigos e estudar alguns temas que são relevantes para o Adventismo desde os seus primórdios. Nós vamos estar fazendo uma análise histórica em relação a uma das datas proféticas, os 1260 dias anos, e de forma mais detalhada no livro de Daniel. Antes de colocarmos os pontos chaves do que vamos estar analisando, nós vamos colocar alguns pressupostos que dirigem aquilo que será colocado, ou seja, eu não vou gastar tempo defendendo esses pressupostos. Primeiro, nós estaremos usando o método historicista de interpretação profética. Segundo, os tempos proféticos escatológicos, baseado no princípio dia-ano. E o entendimento profético tradicional adventista sobre as profecias de Daniel 2, 7, 8, 9 e 12, conectadas com o livro do Apocalipse, que são os reinos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Cristã, a identificação do chifre pequeno de Daniel 7 com o papado, a identificação da besta que surge do mar, no Apocalipse, com o papado, a identificação da besta que surge da terra, em Apocalipse 13 também, com os Estados Unidos da América, a identificação da besta que surge do abismo, em Apocalipse 11, com o sistema de governo do ateísmo, está ali o grande conflito, capítulo 15, e a identificação das duas testemunhas de Apocalipse 11, com o Antigo e Novo Testamento. Qual é o problema que estaremos analisando? O ano de 1798, ele é chave na interpretação profética dos 1260 anos, ali com a prisão do Papa por Berthier. Isso é praticamente uma unanimidade entre os que interpretam a profecia. E a maioria das pessoas partem desta data para compreender a profecia. E assim, 538 passa a ser reconhecido como sendo o início desse período. A questão é, o que é o marco inicial histórico de 538? 798, bem estabelecido. Teria como identificar um evento nas citações que aparecem na Bíblia sobre os 1260 dias, anos. Alguma dica bíblica para realmente batermos o martelo e dizermos assim, aqui está o começo, sem que precisamos ir para o final. Ele fala, terminou, então vamos ver o que aconteceu aqui. Então, este aqui é o nosso objeto de estudo. Nós vamos analisar se em Daniel ou Apocalipse existem indicações textuais que possibilitam identificar qual o início dos 1260 dias, anos. Como estará organizado a nossa preleção aqui? A organização será o seguinte: primeiro nós vamos olhar historicamente quais são as principais posições defendidas por autores adventistas, como eles interpretaram os 1260 anos. Depois nós vamos analisar ali o texto bíblico, vendo aonde aparecem os 1260 anos, se há indicações sobre esse início.
E, feito isso, vamos para a história e analisar quais são os eventos históricos que correspondem a isso. Na literatura adventista, no artigo preparado, existe um grupo maior. Não terei tempo de analisar todos esses autores. Então, peguei apenas alguns exemplos para analisarmos aqui. Por exemplo, nós temos Guilherme Miller. Como Miller identificava o evento que marcava o início dos 1260 anos. O grande foco de Miller está na eliminação dos ostrogodos em 538. Ele até chega a mencionar o decreto de Justiniano, mas não é o foco dele. Para ele o foco está aqui. Por quê? Porque Miller vê o período como sendo de supremacia papal e um período de perseguição ao povo de Deus. Então, há uma eliminação dos ostrogodos, e agora esse poder começa a perseguir. Josias Litch, ele também segue Miller, e ele dá uma ênfase dizendo que aqui acabou o poder ariano. Então é a força agora do catolicismo seguindo Roma. Nós vamos ter Carlos Fichte. Carlos Fichte e Josias Litch são os mais extensos comentários em Daniel que nós temos. Eles escreveram mais do que o próprio Miller sobre o assunto. Carlos Fichte é interessante. A ênfase dele está no decreto de Justiniano. Ele também menciona os chifres, mas não coloca ênfase na queda dos ostrogodos. E ele não coloca ênfase na perseguição papal como sendo o ponto-chave dos 1260 anos. Paulus Hale, ele também coloca ênfase no decreto de Justiniano. E esses dois homens são os responsáveis pela criação daquele quadro famoso que o pastor Tim colocou aqui, né? Principalmente Paulus Hale. E a ênfase está apenas na supremacia papal. Existe uma perseguição, mas não é o ponto forte. Andando um pouquinho agora no grupo adventista, tanto do movimento sabatista como adventistas do sétimo dia. Também tem um grupo vasto, apenas vou pontuar alguns. J.N. Andrews, ênfase, decreto de Justiniano. E a ênfase dele não é perseguição em si, para o período, mas a supremacia papal, a relação igreja e Estado. Um dos acadêmicos mais significativos da igreja é este homem aqui. Fazendo pesquisa para o meu orientador, Dr. Damstick, lá na Andrews. E ele me pediu para analisar as notas de rodapé do J.N. Andrews. E para os documentos latinos, gregos e etc. que Andrews usa. E de todos os autores que ele me pediu, Andrews não errou nem um comentário. Quando não está certo, ele dizia, aqui há uma indicação. Possivelmente, quando era algo firme, ele dizia, aqui nós temos algo seguro para ancorar a nossa interpretação. Eu não posso dizer isso, diz Wright Smith e outros, que em vários momentos eles acertaram 100% historicamente, em outros momentos deram algumas forçadinhas históricas na sua interpretação. J.N. Andrews, não. O próximo aqui é o Ryan Smith. O Ryan Smith, ele coloca o decreto de Justiniano, mas a sua grande ênfase, ele diz que o marco para 538 é a eliminação dos 3 chifres, que vai ser o último deles, os ostrogodos. E a sua ênfase está na supremacia papal
mas no fogo da perseguição. Depois nós vamos colocar mais 2 adventistas nesse período, só que agora um pouquinho mais para frente. O Jones, o A.T. Jones, aonde também o seu foco está na eliminação dos chifres, mas como ele fala muito da questão relação igreja e Estado, o seu foco não está na perseguição, mas na relação igreja e Estado. E o Haskell. O Haskell, ele é o primeiro a mencionar o aspecto da lei dominical de Orleans em 538, como sendo um dos marcos. E a partir dele, e ali onde está acontecendo a discussão da nova visão sobre o diário, sobre o Tamid, e aí aquela interpretação aonde o diário era o paganismo, e tem aqui uma grande briga dentro do adventismo neste momento sobre isso, e agora não é mais o paganismo, e sim um ataque ao santuário celestial. Este ponto faz com que haja uma pequena guinada em alguns intérpretes para olhar aqui o texto de Daniel, aonde ele fala dos 1260 anos e Apocalipse, e colocar a ênfase, tentar achar em 538 alguma coisa relacionada com o santuário celestial, algum decreto, algum cânon, alguma doutrina que a igreja agora passou a defender como o papado. Então ele é o primeiro a dar indicação nesse sentido. E o seu foco também está na perseguição. Eu vou colocar dentro do movimento adventista aqui 2 que estão num período que eles vão trabalhar algo interessante. Não digo que é positivo, só interessante. Esses 2 aqui é o Taylor Bunch. Uma boa parte de nós adventistas nunca ouvimos falar dele. Mas ele tem algumas teorias que são usadas hoje por vários dissidentes. E ele vê a eliminação dos 3 chifres como sendo o marco para 538, mas quando ele vai trabalhar a natureza do evento, ele é o primeiro, antes do Price, que o pastor Tim mencionou, a usar a teoria das 2 fases, aonde Desmond Ford vai trabalhar o seu conceito de um comprimento lá atrás e um comprimento lá na frente. E aí o que ele coloca? Olha, nós tivemos, ele não trabalha com Antíoco Epifânio como o Price, ele trabalha com os 1260 anos ocorrendo com o papado, mas o papado tem 2 fases. Então teve 1260 anos histórico e vai ter 1260 anos futuro, lá na frente. Então ele puxa a ideia futurista. E o Price, o pastor Tim já mencionou, e ele vê também 2 fases, só que é o Antíoco Epifânio e o papado. Depois, colocando alguns autores mais recentes, nós temos aqui o Duncan. No trabalho eu tenho vários autores, mas não teria tempo de colocar todos os detalhes aqui, aonde ele dá a ênfase na eliminação dos ostrogodos, e a questão ariana é o forte que o Duncan apresenta, e apresenta ali como sendo um período de supremacia papal, sem dar muita ênfase na perseguição em si. E tem um sujeito também não é muito conhecido no nosso meio, que é o Hyde Hykes. E esse aqui, ele tem um trabalho bem extenso. Eu estive dialogando com ele algumas vezes, enquanto estava lá nos Estados Unidos, e trocamos, vamos dizer assim, figurinhas, né, para poder analisar os documentos. Então, ele tinha várias fontes primárias e eu tinha outras fontes primárias, e eu fui checar todas as fontes primárias ali de 313
até 756, que estivesse de alguma maneira relacionada com esse período dos 1260 anos. Tanto documentos da igreja, cartas, cânons e etc. E de tudo que foi possível, ou seja, todas as bibliotecas da Europa e Estados Unidos de fontes primárias, que tem alguns documentos que nós soubemos que existem, mas não estão liberados para aqueles que não participam do doutorado em algumas universidades. Só quem é de lá que consegue ter acesso. Então, daquilo que tem acesso público, tá? Em latim e grego, nós analisamos todos esses documentos. E com ele nós trocamos algumas figurinhas nesse sentido. O interessante é que o ponto dele é lei dominical. Então ele usa o Sínodo de Orleans como base para dizer que esse é o ponto inicial dos 1260 dias. Bom, a Bíblia, ela tem em Daniel 2 momentos onde aparece o período, Daniel 7:25 e Daniel 12:5. Em Apocalipse, nós vamos ter mais algumas referências. Apocalipse 11:2, 11:3, 12:6 e 12:14 e Apocalipse 13:5. E aí são diferentes momentos. Nós vamos dar uma olhadinha nesses diferentes momentos para ver em quais deles nós teríamos indicação de uma dica que seja para o começo do período, sem precisarmos ir para o final do período. Em Apocalipse 11, ali nós não temos, é apenas uma menção, por 2 vezes, período aonde se refere ao santuário e se refere às 2 testemunhas. Mas não há uma indicação clara para o início. Pelo contexto do Apocalipse 11, antes da 7ª trombeta, no contexto ali, como os intérpretes colocam, o interlúdio ali da 6ª trombeta, e a 6ª trombeta sendo 1844, nós vemos que nesse contexto, onde está colocando o santuário, purificação do santuário, você não tem ideia de quando começa e quando termina. Só tem menção de eventos, mas é impossível você ter ali realmente uma data para o início. Apocalipse 12 não, você vai ter algumas dicas. Primeiro, que é apresentado que a igreja, a mulher, ela é socorrida por Deus no deserto, depois que nasceu o filho varão. Ou seja, então os 1260 obrigatoriamente teriam que ocorrer depois do nascimento de Cristo. Tá? E depois diz que a terra vai socorrer a mulher que está sendo perseguida por 1260 dias. E nós, ao entendermos que os Estados Unidos é este que vai socorrer a mulher, e a Constituição americana vai ter o seu período, é uma história, em 1789, onde se tem o marco final ali da Constituição, onde se começa a implementar. Então, o fim do período teria que ser depois de 1789 e o começo depois do ano 31, porque é depois de Jesus ascender ao céu que vai. Mas aí fica muito longo, né? De onde nós vamos fazer a análise? Em Apocalipse 13 não há nenhuma indicação de início, apenas diz que é um período de perseguição. Diante disso, nós vamos para Daniel. Quando nós chegamos em Daniel, nós vamos ter a ênfase em Daniel 12 no fim do período, e não no começo.
aonde se coloca o quê? Olha, o tempo do fim começa quando? As profecias estão seladas até quando? E aí a resposta é até tempos e metade de um tempo. Ou seja, o fim dos 1260 anos marca o início do tempo do fim, aonde serão abertas as profecias seladas do livro de Daniel. Então a ênfase não está no começo, a ênfase está no final. E o que nos sobra é Daniel 7, especialmente o verso 25, onde é apresentado a data dos 1260 anos. Então, em Daniel 7, há uma possível indicação para entendermos quando começa esse período. Vamos dar uma olhada em Daniel 7, para termos assim uma noção geral do que está acontecendo aqui em Daniel 7. Antes de vermos todos os aspectos de Daniel 7, vamos relembrar o que os adventistas têm em comum. Dificilmente você encontra um adventista historicista que não vê 538 e 1798 como sendo começo e fim. O problema é o que marca esse começo, e o fim é praticamente unânime. Todo mundo vê a prisão do Papa. Algumas coisas são classificadas como sendo distintivo nesse começo. Primeiro, todos os adventistas historicistas, eles entendem que a ponta pequena é o papado. Todos defendem o princípio dia-ano, não tem como não ser, que o tempo é de 538 a 1798, e 1798 é a ferida mortal. Aqui terminam as congruências. Agora começam as divergências. Qual é o evento que marca o início? Então nós vamos ter um grupo trabalhando com o reconhecimento do papado como cabeça da igreja por Justiniano, um outro grupo apresentando um decreto dominical no Sino de Orleans em 538, uma maioria apresentando a eliminação dos 3 chifres e colocando a derrota dos ostrogodos em 538, e um outro grupo vê a usurpação do papado ao ministério sacerdotal de Cristo, com decretos religiosos ligados à missa. Bom, nós não vamos fazer uma interpretação do capítulo 7 de Daniel. Apenas vamos olhar especificamente para o quarto animal e mais especificamente para a ponta pequena. Qual é a característica desse quarto animal, dessa ponta pequena ao qual se refere esse período? Então, esse chifre pequeno, ponto número 1, ele é apresentado como algo pequeno, ínfimo, insignificante no seu começo. Segundo, ele destrói 3 dos primeiros chifres. Terceiro, ele tem a aparência de maior robustez que os outros no momento que ele cresce. Quarto, seu governo é de natureza diferente da dos outros chifres. Ele tem olhos como homem. Ele tem uma boca que falava blasfêmias. Todos os outros chifres trabalham na questão militar para colocar a sua supremacia. Esse aqui não. Ele usa de intrigas. Um outro ponto importante, ele fala contra o Altíssimo, ele persegue, destrói os santos do Altíssimo, ele muda os tempos e a lei, e aí tem a cláusula que fala que ele receberia o domínio sobre os santos por 1260 anos. Então vamos considerar essas informações
para analisar o que acontece aqui em Daniel 7, referente ao chifre pequeno. Primeiro, nas cláusulas, especialmente o verso 25, que fala das atividades dele diretas contra Deus, que são 4, ele iria blasfemar contra o Altíssimo, ele iria perseguir os santos do Altíssimo, ele iria mudar os tempos e a leis, e os santos lhe seriam entregues por 1260 dias. A única cláusula que tem alguma relação com o tempo é a última. Quando que ele iria blasfemar do Altíssimo no texto? Não diz. Quando que ele iria perseguir os santos? Também não diz. Quando que ele iria mudar os tempos e a lei? Também não diz. A relação de tempo só está com a última cláusula, que diz o quê? Os santos lhe serão entregues por esse período. E aqui é um ponto significativo para nós observarmos. Então, esse é o foco. Há a informação que, por sua influência, 3 chifres seriam arrancados, derrubados. Quando que ele iria fazer isso no texto? Aponta alguma data? Também não aponta nenhuma data. Em qualquer momento do seu domínio, ele iria fazer isto, mas não diz quando. Então, fazer a relação da derrubada dos 3 chifres com o período não é coerente com o texto, porque o texto não faz essa relação. O outro detalhe, todos os chifres já aparecem grandes, esse tem um início pequeno. Ou seja, historicamente, não é um grande evento que vai marcar o início dele. Mas é apenas um evento pequeno, uma tendência. E é isso que você tem que buscar na história. Mais um detalhe, várias vezes se houve em evangelismo, 538 se iniciou o papado. É o começo do chifre pequeno. Bom, vamos pensar agora. Se ele auxilia derrubar os Érulos, que é antes do ano 500, derrubar os Vândalos, 534, derrubar os ostrogodos, que apontam como 538, como é que ele vai auxiliar em tudo isso se ele não existe, se ele começa a existir a partir de 538? Não faz sentido. Nós temos que ser mais coerentes na nossa explicação. Então, como é que o papado vai influenciar, derrubar 3 chifres antes dele existir? E talvez vocês já ouviram essa explicação, né? Ele passa a existir a partir de 538. Mas o papado derruba 3 chifres sem existir. Não faz sentido. Quando nós vamos no desenvolvimento do papado, nós vamos perceber, primeiro, até Cirício, 342, não existe papado. Cirício é o primeiro bispo de Roma a cunhar o termo Papa. E ele muda completamente o estilo de relação entre o bispo de Roma e os outros bispos. Antes dele, todos os bispos de Roma, ao escrever para os outros, começa dizendo: aos irmãos em Cristo, bispo de não sei da onde, seu irmão em Cristo, bispo de Roma. Cirício formula o que depois passou a ser o comum, decretos papais. E ele dizia o quê? Cirício, papa aos filhos. Faça, ele não faz cartas, ele faz decretos. Então, se é para começar a existir papado, é aqui com Cirício. Depois nós temos mais 2 grandes papas, ali no 5º século, que aí nós temos evidências que já existe uma
influência, um poder. Um é Inocente primeiro e o outro é Leão primeiro. Na hora de negociar com Alarico, quem vai negociar não é o prefeito de Roma, não é nenhum senador, é o bispo de Roma. E o que ele consegue? Ele consegue o seguinte: tudo que estiver nas propriedades da igreja não vai ser destruído. Ele não evita o saque de Roma. E aqui agora os cristãos e até pagãos, que ainda tinha muitos pagãos nesse momento em Roma, eles vão para as igrejas e conseguem salvar a sua riqueza. Não deu para tirar todos os móveis, mas o ouro, a prata, o dinheiro, eles vão para a igreja. E até uma grande briga nesse período entre pagãos e cristãos em Roma, porque o prefeito é pagão. E o prefeito diz assim: sabe por que nós estamos sendo perseguidos? Porque nós abandonamos os nossos deuses. E aí, o bispo de Roma vem e diz o quê? Sabe por que estamos perseguidos? Porque ainda tem paganismo entre nós. E é a briga dos dois ali. E ele se torna o libertador, porque a igreja salvou aqueles que confiaram na igreja. Mas Leão vai mais longe. Além de Leão, e aqui não é o nosso foco, ele estabelece aquilo que os outros já vinham colocando, né? Sobre Roma como a sede apostólica, que inicia com Pedro e etc. Todo mundo tem que apelar a Roma. Leão vem e diz assim: o que o Leão diz vale mais do que concílio. Nenhum concílio tem autoridade e pode ser promulgado os seus cânones se o bispo de Roma não concordar. E aí começa a política a partir de Leão, do bispo de Roma escolher se vai ou não no concílio, mas ele manda um representante. E esse representante já vai com a pauta pronta do que vai ser decidido. E se não concordar com ele, está errado. Só que Leão vai mais longe. Vem os hunos, Átila, e ele sai para negociar. E quando ele chega lá para negociar, não sei o que ele prometeu para Átila, mas é a única cidade que Átila não saqueia. Ele consegue mais que Inocente primeiro. Átila vai embora e não faz nada com Roma. Ou seja, ele já tem poder, autoridade política. Tá? Então o papado já existia antes de 538. Ao olhar a cláusula, nós vemos algo interessante. Ela diz assim: os santos lhes serão entregues nas mãos. Ou seja, não é nenhum decreto papal ou cânon da igreja que dá essa autoridade ao Papa. Se você for procurar isso, você está procurando errado, porque o texto diz o quê? Alguém vai reconhecê-lo como chefe da igreja. É um poder político que vai reconhecê-lo. A autoridade ele recebe de fora e não ele mesmo. Então não adianta procurar nos cânons da igreja alguma coisa dele dizendo que ele é, porque o texto aqui não está dizendo que é ele que vai se impor. Alguém vai dar para ele. Alguém vai lhe conferir essa autoridade. Não é questão de tratado, de negociata. É algum líder político que lhe vai dar essa autoridade. E quando nós olhamos na história, nós vemos o quê? Quando Constantino se torna cristão, e na verdade ele vai se batizar só no fim da sua vida, e há uma grande disputa entre historiadores se ele era cristão mesmo ou não. Constantino era um bom pagão, tendo Jesus como seu Deus. Mas ele achava que estava servindo a Jesus. O que acontece com Constantino? Ele segue todos os ditames da lei romana,
No Código de Teodósio, no livro 16, a igreja agora passa a ser parte do Código Romano. O cristianismo não se tornou religião oficial do Império com Constantino, se tornou uma religião oficial no Império. Isso só vai acontecer em 381. Então não fale isso nos seus evangelismos, não é correto historicamente. Tá? A partir de 381, sim. E aí as crises que surgem, quem vai resolver? Imperador. A partir de Constantino, quem convoca concílios para resolver grandes crises é o imperador. Então a relação igreja-estado com Constantino é dessa maneira: o Estado domina, a igreja é um ministério. Tem o ministério da guerra, tem o ministério disso, tem o ministério da religião. Está debaixo do Estado. Com o surgimento dos bárbaros, há um outro modelo. O governo bárbaro foi excelente para a igreja, porque agora eles fizeram assim: a igreja está aqui e o governo civil e militar está do lado de cá. E eles se unem para o bem comum. O grande promotor deste modelo foi Clóvis, que é ali o gênesis desse modelo. Até então nós não temos isso na história. Você vê Israel, Babilônia e Israel guerreando. Quem está guerreando? É o Deus da Babilônia contra o Deus de Israel. O próprio rei representa o Deus. Agora não. Agora fica Estado para cá, igreja para cá, e os dois se unem. E Clóvis agora, ele vem e impõe aquilo que a igreja diz que tem que ser feito. Tem um novo modelo de relação igreja-estado. Quando nós chegamos no tempo de Justiniano, as coisas começam a mudar. Justiniano quer reaver o império como no tempo de Constantino. Justiniano pensa igual Constantino na relação igreja-estado. Só que o bispado de Roma, o papado, já não pensa mais assim. E a briga deles agora é outra. Justiniano querendo impor e o papado fazendo o quê? Se esquivando para manter a relação igreja e Estado independente, mas juntos ao mesmo tempo. E aqui sobressai um homem, o Papa Vigílios. Ele é um dos papas que não foi canonizado e é reconhecido dentro da própria Igreja Católica como sendo um papa altamente político. Ele é o Papa Sabonete, quiabo. Ele tenta agradar Justiniano, está longe de Justiniano, faz o quê? Impõe, sabe aquele que vai para lá, vem para cá, e ele consegue sobreviver, e quando chega a 554, está voltando para Roma, com um decreto de Justiniano, com a autoridade de colocar todos os magistrados e todos os líderes políticos na Itália. E ele morre no caminho, e Pelágios entra para ser o Papa no lugar dele. Mas algumas coisas interessantes. Justiniano faz tudo o que o Papa quer até 538, quando ele consegue ter o império nas suas mãos. O decreto de Justiniano foi promulgado em 533, reconhecendo o bispo de Roma como o governador dos santos. Mas até 18 de julho de 538, esse decreto não foi efetivado em Roma. Só a partir de 538 que esse decreto é efetivado em Roma. Porque até então, Roma ainda estava fora da jurisdição. Então, o primeiro decreto de Justiniano, que aparece em Roma como sendo parte dos seus governos, é em 18 de julho de 538. Até então, ele não reconhece. Algumas coisas importantes para nós
termos em mente. Primeiro, os ostrogodos não foram destruídos em 538. Só foram destruídos em 553. Tá? Então, não é correto dizer que os ostrogodos foram destruídos em 538. Não foram. Segundo, o papado não se tornou um rei temporal em 538. Isso aí é só 756. Terceiro, o papado não recebeu um território em 538. Isso é só 756. Não existe nenhum decreto conciliar sobre missa, sobre usurpação papal ou ministério de Cristo no céu em 538. Não tem. Todos os cânones estão abertos. Tá? Eu li todos eles. Não tem. O decreto de Orleans de 538 foi um sínodo local, sem efeito nenhum no império ou imposto pelo papado. A luta contra os 3 chifres não está relacionada na profecia com o começo de 1260 dias. Ela pode ter ocorrido antes ou depois. E o papado, como um chifre, não começa em 538. Outro ponto. Justiniano, sim, deixa um grande legado. Primeiro, depois de 538, nunca mais o papado fica sob domínio bárbaro. E aqui é o ponto-chave. As guerras góticas eliminam o Senado como poder representante das tradições políticas de Roma. Quem passa a ser esse representante é o bispo de Roma. Depois, a lealdade do povo de Roma deixa de ser a qualquer reino bárbaro ou império e passa a ser ao papado. Próximo, o papado se torna a única instituição política que sobrevive em Roma depois das guerras góticas. E o papado passa a ser a fonte de acadêmicos para a liderança do império, que a maioria dos bárbaros eram iletrados. Então eles vão usar os oficiais da igreja como base. E hoje a nossa legislação é toda romana. E quem preservou isso? Catolicismo liderado pelo bispo de